História de quando a minha professora freira engravidou do meu pai. Desde pequena eu estudava numa escola de freiras e era todo mundo super santo, nossa, certinho por lá. E freira faz o voto de castidade, então não pode ter filhos. Quando eu comecei a ficar um pouco maior, eu percebi que o meu pai sempre ficava de papinho com a minha professora. Todo dia ele me buscava e ficava ali um tempinho conversando com ela. E mesmo se fosse sobre mim, sobre assuntos escolares, não teria assunto para todos os dias. Como os meus pais eram separados, alguns dias era para minha mãe me buscar e outros para o meu pai. Só que, desde os meus 7 anos para cima, o meu pai sempre insistia para ele me buscar na escola. E assim foi indo, eles de papinho todo dia, mas eu era uma criança e não via maldade nenhuma. Até que um dia essa minha professora misteriosamente saiu da escola e ninguém sabia o que tinha acontecido. Já posso. Bicha, uma vez eu tava precisando de dinheiro, né? Aí chegou uma velha bem assim pra mim e falou assim: cuide do meu cachorro enquanto eu vou no hospital, que eu te pago uma certa quantia. E eu falei: babado de cachorro, eu vou. Cheguei na casa da velha, né, viado? A velha era jamaicana, mana. A casa da velha em si já cheirava incenso. A miséria da mulher era tão calma que se apareceu esse matador de aluguel na frente dela, ele saía de lá evangélico convertido na paz de Jeová. Ela disse bem assim: eu fiz uns brigadeiros, mas cuidado pra não comer muito. E eu falei: ok, né, bicha? Cuidei do cachorro. 2 horas depois eu fui comer o brigadeiro, viado. Comi 8 brigadeiros. Sentei no sofá pra assistir aquele desenho lá, o Miguel Mouse. O Miguel Mouse, mano, eu dormi, acordei e abri o olho. O Miguel Mouse tava na minha frente, viado. Falou bem assim pra mim: acorda, rapariga! Eu falei: não, bicho, eu dei um susto nele. Peguei o cachorro da velha, me tranquei no banheiro. Falei: vai embora, miséria! Peguei o desodorante que tinha lá, bicho. Ataquei no olho do rato, viado. O rato jogou um travesseiro em mim. Quando eu olhei direito, o rato não era velha, bicha. Eu acho que tinha alguma coisa naquele brigadeiro, mana. História de quando meu pai abusou de mim durante 3 anos e ainda tentou fazer isso com meu melhor amigo. Essa história serve de alerta para você não deixar de denunciar independente de quem seja. Dos meus 11 aos 14 anos, o meu pai abusou de mim. Porém, nunca houve o ato em si. Só que em um dia dos pais, o meu melhor amigo tinha ido lá para casa. Mas eu precisei sair com a minha mãe para levar o presente do meu avô na casa dele. E meu amigo ficou lá em casa me esperando. Só que depois de 10 minutos que eu tinha chegado na casa do meu avô, meu amigo começou a me mandar mensagem pedindo para eu voltar para casa. Eu fiquei muito preocupada, então eu pedi para minha mãe para eu voltar para casa. Só que quando eu cheguei em casa, meu amigo não estava mais lá. Mais tarde, ele me mandou uma mensagem. Pediu para eu ir na casa do avô de uma amiga minha que ele queria muito falar comigo. Como minha mãe não tinha deixado, ele passou para essa amiga e ela me contou que o meu pai tentou abusar do meu amigo. E pelo meu amigo ser gay, o meu pai ainda confrontou ele. Depois disso, nós decidimos contar o que tinha acontecido. Eu tinha muito medo de contar o que meu pai fazia comigo, mas mesmo assim eu aceitei. Parte 2. Você conhece esse caso? Era uma vez uma menina de 14 anos com uma vida completamente normal. Ela amava tocar flauta e tinha 5 irmãos. Até que um dia normal ela decidiu dormir com a sua irmã de 9 anos. Só que no meio da noite ela sentiu um objeto gelado e pontiagudo no seu pescoço. Ao abrir os olhos, ela viu um homem em sua frente, que mandou ela não gritar ou reagir. E assim ela fez. Em silêncio, esse sequestrador e ela saíram para fora da casa. Mas o homem não sabia que a sua irmã de 9 anos tinha acordado na hora que ele entrou no quarto. A menina ficou o tempo inteiro acordada, mas com medo de reagir. Após a menina sair da casa com o sequestrador, ela o reconheceu. Ela lembrou que há uns 7 meses antes, ela e a sua mãe tinham encontrado no centro da cidade um morador de rua. E ela lembrou que após ela e a mãe darem um dinheiro pra ele, ele disse que se elas precisassem de algum trabalho em casa, era só chamar ele. E depois de um tempo, quando elas realmente precisaram, ele foi na casa delas e trabalhou lá. Nisso, ela tentou convencer o sequestrador a devolvê-la. Ela disse que seus pais o conheciam e que eles iam a encontrar. E disse que se fosse pra matá-la, fazer isso de uma vez. Já o homem, muito calmo, disse que ninguém a encontraria e que ainda não iria matá-la. Nisso, quando a irmã de 9 anos percebeu que eles já tinham ido embora, ela foi acordar sua mãe, que achou que a menina tinha tido apenas um pesadelo e que só foi acreditar na filha depois de ver que a outra menina tinha sumido. Mas até aí, a menina e o sequestrador já estavam longe. Ele levou ela no meio da floresta, onde tinha uma barraca de acampamento. E uma outra mulher, que lhe deu um abraço. Nisso, a mãe da menina já tinha chamado a polícia. Nisso, o homem colocou ela na barraca junto com a outra mulher. E eles começaram uma cerimônia muito estranha, que na verdade era um casamento bizarro entre o sequestrador e a menina, de 14 anos. Depois disso, o sequestrador disse pra menina que ela era propriedade dele, além dele se dizer um profeta, e dizer que a menina deveria passar por diversas coisas ruins para ser perdoada por Deus. Nisso, ele dava diversas drogas para a menina, além de bebedá-la. Ela passava a maior parte do tempo amarrada em uma árvore para não fugir, e chegava a ficar dias sem comer.
Nesse tempo, a família e a polícia procuravam incansavelmente. Inclusive, um tio dela foi procurá-la na mata. Mas não chegou aí tão a fundo, então não a encontrou. Mas ele gritava o nome dela sem parar e ela escutava. Mas ela não pôde responder nenhuma vez. Em julho do mesmo ano, o sequestrador decidiu que queria ter mais uma esposa. E ele queria especificamente a prima da menina que ele tinha acabado de sequestrar. Então, no mesmo dia, ele foi atrás dela. Mas, por sorte, não conseguiram pegar a outra menina. Eles saíam pouquíssimas vezes. E quando saía, disfarçava muito bem a menina. Colocava lenços em seu corpo inteiro e deixava apenas os olhos à mostra. Um dia antes deles mudarem de acampamento, por conta do inverno, o sequestrador decidiu passar numa biblioteca com a menina, até que uma mulher a reconheceu e discretamente chamou a polícia. A polícia chegou e perguntou qual era o nome dela. A menina ficou em choque. História de como eu e a minha irmã descobrimos que o nosso irmão mais velho estava dormindo com o nosso primo. Éramos uma família padrão. Minha mãe, meu pai, meu irmão mais velho, minha irmã gêmea e eu. Eu lembro que na época nós tínhamos 12 anos, eu e a minha irmã, e o meu irmão tinha 19. Eu lembro que minha tia e o meu primo decidiram se mudar do estado que eles moraram e vieram morar perto da gente. Só que a gente nunca tinha visto essa minha tia e muito menos esse primo, né? Depois que eles mudaram, eles foram na nossa casa para um jantar e a gente acabou conhecendo eles. Só que durante o jantar, eu e a minha irmã percebemos olhares diferentes entre o nosso irmão e o nosso primo. Só que a gente não viu maldade deles se olharem, sabe? Mas era estranho. Até que esse primo começou a frequentar muito a nossa casa. E dormir muito na nossa casa. E claro que ele dormia no quarto do nosso irmão, né? Um dia o nosso primo dormiu lá e eu acordei de madrugada com um barulho muito forte vindo do quarto do meu irmão. Acordei meu irmão pra ir lá e quando chegamos lá a porta tava trancada. Mas aí, curtem muito pra parte 2. História de quando eu descobri que o meu tio tava ficando com a minha irmã. Todo domingo eu e a minha irmã íamos pra casa da minha avó pra gente ir pra missa com ela. E lá na casa da minha avó mora a minha avó e o meu tio. E teve um dia que a minha irmã disse que não queria ir pra missa. E meu tio também não foi nesse dia. A minha avó morava bem perto da igreja. Então quando eu precisava beber água, eu ia na casa da minha avó e voltava. E nesse dia eu fui lá na casa da minha avó para beber água. E quando eu cheguei lá, as coisas da minha irmã estavam na sala. E eu, inocente, achei que ela tinha saído com os amigos. Então eu fui na cozinha para beber água e comecei a escutar uns barulhos estranhos. Fui até onde estavam os barulhos, mas a porta estava trancada. E daí pra frente eu comecei a ficar mais atenta com o que estava acontecendo naquela casa. Até que um outro dia eles falaram que não iria pra missa de novo. Como eu queria saber o que estava acontecendo, eu falei pra eles que eu iria na missa, mas eu falei pra minha avó que não iria. Parte 2. História de quando meu namorado engravidou a minha irmã. Pra vocês entenderem, eu sou a irmã do meio e ele engravidou a minha irmã mais velha. Enfim, eu comecei a namorar e depois de um tempo levei ele pra minha casa pra conhecer os meus pais. A gente fez um churrasco ali em família, tudo certo. Até que em uma certa hora que estava eu e minha irmã só, ela pegou e me disse que não tinha gostado dele e que não ia forçar a simpatia. Eu achei super sem noção da parte dela, mas deixei quieto. Até que começou a chover muito forte e como ele morava longe, minha mãe deixou ele dormir em casa. E como a gente tinha acabado de começar a namorar, minha mãe não deixou a gente dormir juntos. Então eu dormi em um quarto e ele em outro. Só que eu sempre acordo de madrugada pra beber água, fazer xixi e enfim. Então, nesse dia não foi diferente, eu acordei, mas eu vi uma coisa muito estranha. Quando eu fui pra cozinha pegar água, minha irmã tava lá, só de calcinha e sutiã. Fiquei sem entender nada, já posto a parte 2.